a gravação. Vamos começar hoje a primeira live do ano com... Vamos começar nossa reunião, a primeira de 2026. Não poderia ter título melhor, o estado de graça. E é isso que vem acontecendo há 10 dias, né? Porque nós fizemos a lição 361 a 365, que foram 5 dias com o mesmo tema, que foi Quero Dar-te esse instante santo. Então foram 5 dias de graça, né? E depois vieram as 5 primeiras lições, menina, que são bombásticas, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma. Você vai para lá, você pensa no assunto, você pensa, aí vem a quarta lição e diz, nada que eu penso também não significa coisa alguma. Aí você perde o chão, né? Aí vem mais estado de graça, né? E foi o quinto dia, né? Hoje. Pois. Então, nós vamos fazer uma meditaçãozinha. Não poderia deixar de ter o estado de graça como tema da meditação. É uma meditação bem curta, 5 respirações à vontade. Não precisa me seguir, faça a seu modo. E vão ser uma frase na inspiração, como sempre, e outra na expiração. Então, vamos começar com a inspiração. Inspiro, recebendo o Espírito Santo. E expiro, estendendo o estado de graça. Inspiro, recebendo o Espírito Santo. Expiro, estendendo o estado de graça. Inspiro, recebendo o Espírito Santo. Expiro, estendendo o estado de graça. Inspiro, recebendo o Espírito Santo. E expiro, estendendo o estado de graça. Inspiro, recebendo o Espírito Santo. E expiro, estendendo o estado de graça. Esse estado de graça também é o instante santo. Estamos nele agora. Bom, agora Jane vai fazer uma oraçãozinha de entrada, depois Ana começa com o texto. Obrigada, Gustavo. Então, boa noite a todos, muito bem-vindos nesse novo ano. Mas como Jesus fala no curso, então esse ano faze com que tudo seja diferente, fazendo com que seja o mesmo, ou seja, que não haja separação, divisão. Então, por isso, amado Jesus, nós queremos entrar na tua presença e pedir que continue guiando esses nossos encontros para que seja útil a ti, que nossos corpos sejam úteis a ti, que as nossas mentes sejam dadas ao Espírito Santo para servirem somente ao propósito do nosso Pai. Então, nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Nós estamos aqui
para representar aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer, com o que fazer, porque aquele que nos enviou certamente nos dirigirá. E estamos contentes em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco, sempre, nas nossas mentes. E teremos as nossas mentes curadas na medida em que permitirmos que Ele, o Espírito Santo, nos ensine a curar. Então, Jesus nos ensina a curar através desse teu ensinamento, desse teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. E com muita gratidão, nós vamos iniciar mais um ano contigo. Que seja feita a tua vontade, e não as nossas pequenas vontades. Gratidão, Jesus. Gratidão. Gratidão. E agora a gente vai seguir com a Ana, que vai compartilhar o nosso texto. Bem lembrado. Apareceu aí? Sim, tá ótimo. Perfeito. Bom, então, boa noite para todos. Bem-vindos ao novo ano, né? Embora o tempo não seja real, mas a gente faz de conta que, né, que acredita nisso, que o tempo não é real. Nós estamos fazendo de conta, mas a gente vai chegar ao ponto que realmente vai acreditar que não existe tempo. Nós estamos... Então, gente, nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, né, que são as dádivas do reino, e hoje é o último texto, né, a última sessão desse capítulo, que é o estado de graça. E aí, nosso próximo encontro, a gente vai começar a fazer a jornada de volta. Olha que coisa linda, né? Começando o ano, fazendo a jornada de volta. Verdade. Muito bom. Então, a gente vai lendo e comentando como fazemos sempre, né? Então, Jesus fala aqui, né, o estado de graça. O Espírito Santo sempre te guiará verdadeiramente, porque a tua alegria é a sua, né, a do Espírito Santo. Essa é a vontade do Espírito Santo para todos, porque ele fala pelo reino de Deus, que é alegria. Segui-lo é, portanto, a coisa mais fácil do mundo, e a única coisa que é fácil, porque não é do mundo. É, portanto, natural. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. Sabe? O mundo, só vou repetir a frase 5. O mundo vai contra a tua natureza, estando em desacordo com as leis de Deus. O mundo percebe ordens de dificuldades em todas as coisas. Isso é assim porque o ego não percebe nada como totalmente desejável, demonstrando a ti mesmo que não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres, vais te convencer de que, em teu estado natural, não há dificuldade alguma, porque é um estado de graça. Aí no parágrafo 2 ele diz: a graça é o estado natural de todo filho de Deus. Quando ele não está em estado de graça, está fora de seu ambiente natural e não funciona bem. Tudo o que faz passa a ser uma tensão, pois ele não foi criado para o ambiente que tem feito. Portanto, não é capaz de se adaptar a ele, a esse ambiente, e nem de adaptá-lo a si. Não há necessidade, não há sentido em tentar. Um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Esse é o único ambiente em que ele não vivenciará tensão, porque é o seu lugar. É também o único ambiente digno dele, do Filho de Deus, porque seu próprio valor, o próprio valor desse ambiente, está além de qualquer coisa que ele possa fazer.
e que o Filho de Deus possa fazer. A gente retorna aqui ao primeiro, e aí os comentários podem ser o primeiro ou o segundo, ser de cada um. Quase nem tem o que ser comentado, né? Porque ele está falando, né? Que a alegria é nossa, né? O estado de graça é natural. É o estado natural do Filho de Deus. Fora dele, a gente está feito um peixinho fora d'água, né? E ele fala da alegria. Ainda hoje, uma pessoa me falou assim, para a gente conseguir, a gente sabe que para conseguir chegar a ter alegria, tudo tem que passar por um sufoco antes. Não, né? A alegria é o estado natural nosso, não tem que ter sacrifícios nenhum, né? A gente que inventou esse sacrifício porque a gente não lembra mais que o nosso estado é graça e alegria constante. Não tem condição, não existe uma condição para se estar no estado de graça. Não existe uma condição para se obter a alegria, né? Isso já é em nós, é o que o Pai quer para nós. Acredito que a gente possa fazer esse exercício cada vez mais de lembrar que o que Deus quer para a gente é alegria, o contrário não é verdadeiro. Na realidade, Jesus deu um ensinamento tão simples, né? O que não é feliz não é verdadeiro, não é real. Quando a gente não está feliz, a gente não está no estado normal. Precisa só pedir para Jesus para nos ajudar a mudar esse estado na nossa mente. Só isso. Trocar, né? Escolher de novo. Quando a gente não está feliz, a gente não está funcionando bem, né? Como ele Não. falou depois. A gente está fora do ambiente natural, então a gente está, na verdade, deslocado do nosso ser, né? Da verdade. Do que somos. Está numa sensação de inadequação, porque a gente não está no nosso ambiente natural, que é o estado de graça. O estado de graça é um estado permanente de alegria. É um estado permanente, mesmo que aqui no mundo a nossa experiência seja temporária com esse estado de graça, porque é óbvio que o Filho de Deus não é daqui desse mundo, né? Óbvio. Mas ele é um estado temporário, né? E durante esse tempo em que se está se sentindo esse estado de graça, o Filho de Deus é direto feliz. Só se ele julgar ou aceitar o contrário disso é que ele sai do estado de graça. Só se julgar. Hoje eu estava pensando, não, esses dias eu estava pensando nesse exercício da gratidão, né, da gente se habituar a agradecer sempre, né? Viver em estado de gratidão, né? Que esse é o melhor, estar em estado de gratidão. E assim, aí o mundo conturbado, né? O mundo é um tumulto, cada vez mais tumultuado, porque o ego quer cada vez nos amedrontar mais. Mas mesmo assim é possível a gente estar em estado de gratidão, que é um estado de graça, estando acima do campo de batalha. Então o mundo está aqui revirado e se autodestruindo, mas eu não preciso estar identificada com isso, né? Eu posso olhar para isso, mas não me identificar. E estar com a mente na gratidão, né? Não preciso sair da gratidão para me identificar com o mundo. O melhor que Jesus recomenda é a gente estar em estado de graça, estar em estado de gratidão. Porque esse estado de gratidão independe do que está acontecendo no mundo, porque ele é da mente, né? Ele é da mente e do coração, ele ressoa no coração. Então, não é agradecer pelos horrores ou pelas coisas que acontecem comigo, que as pessoas sempre falam assim, ela tem que agradecer por tudo, pelas coisas ruins, pelas coisas boas. Se eu ficar agradecendo por coisas, eu vou estar aceitando que essas coisas são reais na minha mente. Então, o estado de gratidão ele não passa por agradecer cada coisa do mundo, porque cada coisa do mundo é ilusão. Passa por eu estar no estado acima do campo de batalha, né? Acima da ilusão, me identificando, né, com o plano de Deus, me identificando com a luz do Espírito Santo. E que, no final das contas, é um estado de graça, né?
Me lembra muito uma imagem bíblica do Espírito Santo, né? Onde Deus está no céu, no meio do caminho está o Espírito Santo, e cá embaixo estamos nós, né? E o Espírito Santo é como se fosse o facilitador, né? O tradutor da voz por Deus, né? Então, ele está fora do mundo, falando com você que acha que está aqui, Hum, acho. Boa, mas não está, mas também não não tá. está. Porque, Então, ah, isso vem cheio de alegria, né? é, Porque não é brincadeira viver nesse mundo. a gente que inventou, né? Pois é. Aí é que E tá, a gente fazer, né? inventou, a gente inventou. Não tem como estar no estado de graça Então, e no mundo, não é, dá. mas o Ele tem que Espírito fazer a Santo, escolha. a mensagem do Espírito Santo permeia o Tudo. mundo, né? Você está aqui no mundo, mas está recebendo mensagem. Não importa, enquanto você tiver corpo, é isso aí. Você vai ter que pagar conta, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que pagar custo de tudo. Mas o milagre é você receber o É. Espírito Santo mesmo neste mundo. Mesmo neste mundo, exatamente. Né? Você está identificado com o mundo. Você pode estar no mundo sem ser do mundo, né? Não estar identificado com o mundo. Esse é o estado de milagre, né? Que ainda É, funciona aqui para o mundo. Esse estado de estar em paz, entre aspas, no mundo, é o estado do milagre. Mas quando a gente aceita esse tradutor, o Espírito Santo, para que ele fale ou comande, é unificado, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem mais mundo para ver. Quando você entra no estado de graça, não tem mundo nenhum para ver. Né? Enquanto a gente está aqui no mundo e está dando para o Espírito Santo corrigir a nossa crença no mundo, a gente está em estado dos milagres, né? Mas não é um estado de graça ainda, porque o estado de graça é o estado natural do Filho de Deus, ele já é definitivo quanto ao que a gente é. Então não tem como eu estar em estado de graça vivendo aqui nesse mundo. Porque porque Mas os um de momentos de instante santo é uma experiência de estado de graça, porque é um é, instante de é, benevolência, e você se isso, sente na benevolência, que isso é a graça de Deus. mas nesse momento você não está vendo o mundo, Ana. Não, nesse momento você está Então, o também. estado de graça, ele abole totalmente qualquer outra coisa. É isso aí. Ele, não, Hoje eu estive vendo um termo que uma pessoa usou que eu achei fantástico, né? Ele estava falando sobre como a gente vive nesse mundo sem estar no mundo, né? Quer dizer, pela graça do Espírito Santo, como viveu o milagre aqui. Aí ele cunhou um termo que é assim: você faz tudo que você tem que fazer. Você paga a conta, você come, você tem que ir no banheiro, você tem que ir ali assistir. Mas num vazio funcional. Eu achei o vazio funcional ótimo. Como que ele descreveu esse vazio funcional? Você faz porque tem que ser feito, sem se identificar com sem aquilo. se identificar, como se fosse um vazio. Você tem Aham, que comer, tem que dormir, tem. Então você Sem, dorme. sem dar importância àquilo, É, né? Vai fazendo, faz porque está ali no programa, né? Mas sem dar o importância, mundo perde o recheio, né? sem atribuir significado àquilo. Perde o significado. Você faz porque tem que fazer. Você Ele chama ainda de está identificado vazio, com o corpo. vazio funcional. Você totalmente em estado de graça fazendo o que tem que ser feito.
É o que eu estava falando da gratidão. Você pode estar no estado de gratidão, mesmo lidando com as coisas do mundo. É isso aí. Só a gente está Mas não identificado é com um o estado de professor graça. certo. E a gente, então, está em gratidão, mas não é um estado de milagres, não Você é um veja, estado de graça. e a gente ainda diz fazer, que a gente não faz nada. Na verdade, a gente não faz nada. Não, Não existe nem a gente. Não existe É, o isso aí. eu fazendo. Começa Por daí. exemplo, você está aqui, você está fazendo a digestão e você é totalmente inconsciente. A digestão está acontecendo em você. O seu metabolismo está como uma fábrica, uma turbina de proteínas e hormônios aí dentro, sem você nem saber. E Então aqui ele você fala na mais linha do que 6. Hum. você é muito mais feito. Ah, eu estive lendo hoje também sobre aquele Tesla lá, né? Tesla foi um inventor aí, um científico extravagante daqueles do século passado. Ele dizia que o cérebro da gente é é uma antena captando energias universais. Por exemplo, a gente recebe a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo traduz a voz de Deus e a gente recebe aqui pelo cérebro, como se ele fosse uma antena universal. E Deus é isso. Deus é a Mas, criação. E a gente tem esse mecanismo de receber ele. mas tem que Isso lembrar que é alegria. o cérebro, ele é o corpo. aham, Ele é apenas um instrumento inerte. O que move o cérebro é o espírito. é a mente. Então, por si mesmo, o cérebro é nada, ele é um objeto. O que move ele é o espírito. O que o anima, assim como anima o corpo, é o espírito. É por isso que a gente entrega o propósito, entrega o corpo ao propósito do Espírito Santo, para que não seja ao propósito do nosso ego, que é corpo. Mas não tem como não fazer isso. Porque a gente, na verdade, a gente já não faz. A gente é feito. Bom ou ruim, a gente é feito. Assim como a gente faz a digestão. Assim como nosso metabolismo funciona sem a gente. Sem um eu psicológico. O problema é o eu psicológico. Que é a invenção do ego. Né? O É, eu psicológico é a que invenção tem do ego. narrativas, né? Porque isso, porque aquilo, ele quer destrinchar tudo. É Aí, tipo assim uma inteligência artificial burra. A gente precisa lembrar que Jesus fala bem numa lição que ele fala: eu não sou, para nós, eu não sou um corpo, eu sou espírito, eu sou livre. Então, nada do corpo sou eu. Absolutamente nada do corpo somos nós, por mais sofisticado que seja, as não, engrenagens que tenha, não é real. não é real. E isso realmente eu vi. Não é real. O corpo não é real. Ele não existe. É uma invenção da minha mente. É mesmo uma invenção da minha mente. Eu sou espírito mesmo. Não somos um corpo. Ele fala muitas vezes: eu não sou um corpo. Eu sou espírito. Pois eu ainda sou como Deus me criou. Espírito, um pensamento. Nós não somos corpos, então nós não deveríamos nos preocupar com ele. Por isso que a gente dá ao Espírito Santo. Esse estado de graça é porque a gente chega numa hora que a gente abre mão realmente do corpo, de acreditar no corpo e quer que o Espírito Santo nos lembre quem somos. E nós somos um estado de alegria, de graça mesmo. É um É um Não, estado, de, estado, um estado não tem sem meio intenção. termo, não tem meio um termo, um estado de pouquinho corpo, um graça pouquinho dado de espírito, graça, né? dado de graça.
Não o tem um positivo e pouquinho. negativo. Você está no positivo, o negativo está desativado. E é a mente, a nossa mente que não está no corpo, a gente precisa sempre lembrar disso, que não está no corpo, é ela que está comandando esse corpo que é completamente neutro, assim como o mundo. É completamente neutro e recebe os nossos pensamentos, o comando dos nossos pensamentos. É como o Gustavo sempre fala, a nossa mente é o projetor, o filminho está aqui fora. O corpo obedece, o mundo obedece, mas ainda é o nosso filminho na nossa mente. Por mais Parece que sofisticado e está no elaborado que seja. está na mente, exatamente. Sempre é na mente. O mundo extremamente parece elaborado, né? Ainda hoje alguém estava me falando, gente, daqui a uns 5 anos vai estar totalmente comandado pelo IA e tal. Tá, ele pode tentar substituir Deus, mas não vai conseguir, né? Porque Deus é alegria, é amor, e o Filho também. Ele está falando aqui, ó, no parágrafo Essa 1 questão do do 2. IA é muito mal formulada, porque inteligência artificial, Deus é uma inteligência, só que não é artificial. É muito bom essa colocação. Exato, Foi muito bom. muito mal cunhada, porque a gente já é guiado pela inteligência de Deus, mas Natural, pela não inteligência natural. artificial. A Natural. inteligência natural, é isso que a gente está lendo aqui, né? É, perfeito. Legal, Gustavo. A inteligência artificial é essa que nós inventamos aqui, é o mundo, né? Tudo é A crença mundo. na separação é a inteligência artificial. E aí o O, mundo é o efeito dessa o que inteligência não é artificial. Deus é mundo. O que não é Deus é mundo. É Aqui isso. ele fala na linha 6. Um filho de Deus só é Vários mundos. feliz. Um filho de Deus só é feliz quando sabe que está com Deus. Esse é o único Uhum, ambiente em que ele não vivenciará tensão, porque é o seu lugar. é verdade. Então, se eu quero estar em paz, eu tenho que estar com Deus, porque só estando com Deus, com minha mente em Deus, identificada com o Criador, é que eu vou me sentir feliz. É, Estou em casa, eu estou descansando no meu lugar, né, que é em Deus. Ana, eu diria até assim, eu não tenho que estar em Deus, eu já estou em Deus, eu preciso lembrar. Eu preciso me lembrar que eu sou. Nós precisamos Tem que Nunca lembrar. lembrar. saí, na verdade, a gente nunca A saiu gente de nunca Deus. deixou de É estar só em lembrar. Deus. E é isso que diz a lição de hoje, né? Eu não estou transtornado pela, pelo, Pela imagem, pensamento. pelo que eu estou imaginando, né? Você sempre está errado. O ego Sim, está sempre errado. Ele quer pensar em resolver um problema e o pensamento não resolve. mas Jesus resolve. Ele fala: dá para mim todos Só os a teus graça de Deus. problemas. Dá para mim. A lição 38 fala, né? Na situação, tararã, na qual fulano se vê, né? Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Que Pois santidade é. é essa? É a graça do Filho de Deus está em nós e não está nesse corpo, está na mente. Ela pode tudo. E Jesus fala: a minha santidade pode curar problema, pode fazer tudo. Porque, Voltando a repetir a frase do parágrafo 5. Quando uma mente tem só luz, ela ó, só conhece só luz. conhece É isso aí. luz. Só É conhece isso, luz. é isso. Gente, eu vou ler o 3, tá bom? Então ele fala: considera o reino que tens feito e julga o seu valor de forma justa. Aí ele vem com algumas perguntas que nos embaraçam como mente egóica, né? Uhum, Ele é digno de ser um lar para uma criança de Deus, né? Esse reino com R minúsculo que nós inventamos, ele é uhum. digno de ser um lar para uma criança de Deus. Ele protege a sua paz, a paz dessa criança e irradia amor sobre ela. Mantém o coração dessa criança de Deus intocado pelo medo e lhe permite estar sempre, sem qualquer senso de perda. Ele lhe ensina que dar é a sua alegria, né, a alegria dessa criança, e que o próprio Deus lhe agradece pelo que dá. Esse é o único ambiente no qual pode ser feliz.
Tu não podes fazê-lo, né? Tu não podes fazer esse ambiente, assim como não podes fazer a ti mesmo. Esse ambiente foi criado para ti, como tu foste criado para ele. Deus cuida das suas crianças e não lhes nega nada. Cadê? Deus cuida das suas crianças e não lhes nega nada. Linha 10. Entretanto, quando essas crianças negam Deus, não sabem disso. Elas não sabem que Deus cuida delas e não lhes nega nada, porque elas negam tudo a si mesmas. Então, quando elas negam o Criador, elas negam tudo a si mesmas, todas as dádivas do Criador, embora essas dádivas estejam sempre disponíveis para nós. Né? Olha essa frase, essa última que você vai ler. Linha 11. Tu, que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês, tocas e relembras, estás literalmente negando o céu a ti mesmo. Aí eu vou ler o 4, que é curtinho, que ele complementa. Aí, parágrafo 4. Peço-te que te lembres de que eu te escolhi, Jesus falando, tá? Eu te escolhi para ensinar o reino, com R maiúsculo, ao reino, com R maiúsculo. Não há exceções nessa lição, pois a ausência de exceções é a lição. Todo filho que retorna ao reino com essa lição, no seu coração, curou a filiação e deu graças a Deus. Cada pessoa que aprende essa lição vem a ser o professor perfeito, porque a aprendeu do Espírito Santo. Ó, é engraçado, que legal isso que a gente está lendo, essa lição 11 do parágrafo 3, eu estava hoje conversando com meu filho, ele está falando do IA e tal, né? E muitos conceitos americanos, porque ele agora é americano e tal, e ele estava falando, parece que no final de tudo, ele falou, a opção vai ser que vai ter abundância, vai ter tudo para todos. Eu falei, que ideia ótima. Eu falei, olha, eu acho que o mundo ideal, como você está falando, que eu tenho que conversar com ele com os moldes, nos moldes daqui do mundo, né? Eu falei, pelo que você está falando desse mundo ideal, para mim, só tem uma forma de chegar nesse mundo ideal. É óbvio que a gente sabe, né, que acessando o Espírito Santo, a gente chega lá, mas eu falei uma coisa que seja incomum, né? Ele falou, o quê? Eu falei, o amor. E aqui Jesus está falando, ó, tu que poderias dar o amor de Deus a tudo que vês, ele já está falando, você tem esse amor, você pode dar a tudo que vês, tocas e relembras, ou seja, ele cerca totalmente os nossos sentidos, né? Estás literalmente negando o céu de mesmo. Então, o que a gente entende é que se a gente não vê alegria no mundo, é porque a gente não está vendo o amor em tudo e em todos, ou a gente não está dando o amor, ou a gente não está percebendo o amor. E é simples mesmo. Se todos nós apenas quisermos lembrar do amor que já temos do nosso Pai, não tem como a gente não amar a tudo e a todos, como ele fala, a tudo que tocas, vês, tocas e relembras, porque a gente está indo toda hora para o passado, relembras. Então, o amor realmente é a única coisa que vai nos salvar da ideia de um mundo de dor. É isso. O estado de graça, quando eu fico na crença desse amor, na minha mente, né, no meu mundinho separadinho que eu fiz, eu vou começar a sentir só o amor. Então, esse mundinho vai ter que se desfazer para se unir às mentes, né? Jesus fez a coisa simples, né? Pois Ele... é, o mundo não vai realizar ninguém porque o mundo é falso. Uhum. O mundo é sem jeito. O mundo pode se desenvolver, Na ficar minha maravilhoso. mente, né? Só na minha mente. Não, ninguém vai ter fome, ninguém vai precisar de. Suponha, ninguém vai ter fome, ninguém vai precisar trabalhar, ninguém vai precisar repetir uma roupa, todo mundo vai poder ir no Caribe,
e ainda vai achar que está procurando a felicidade. Uhum. Porque a do mundo é essa. É Uhum. procure e não ache. Procure e não ache. Não tem jeito. Então, não é o caminho procurando. Não. Jesus fala do mundo real, e ele mesmo fala numa parte do curso, ele fala assim, eu tive um sonho de um mundo perfeito. Claro, é um sonho, o mundo é um sonho, mas ele viu perfeito quer dizer perdoado, perdoado, né? Perdoado que fosse algo separado de Deus, né? A gente quis inventar um mundo separado de Deus, em que Deus não entrasse. E, na realidade, não tem como, porque Deus está em tudo que a gente vê, porque Ele está na nossa mente, né? Ele está, somos um com o Pai. É uma das perguntas repetidas 10 dias seguidos no livro de exercício, parte 2, né? O que é o mundo Que real? é o mundo. O mundo real. O que é o mundo? É bem diferente desse mundo. Ele não tem prédios, não tem coisas É, para comprar, e não tem tira, mesmo. como é que eles... Tirinhas de papel, Tirinhas de papel verde, rodinhas de metal, né? rodinhas de metal, exatamente. Não tem coisas para comprar, né? E ele Parece fala, aquela música de John Lennon, né? Imagine. isso mesmo. E aqui ele fala da ausência de exceções, né? Ele fala aqui no quadro. Eu te escolhi para ensinar o reino ao reino. É testemunhar a integridade, né? Ele está falando da gente testemunhar a integridade, não fazendo exceções em relação a nenhum irmão, porque todo filho, todos somos filhos de Deus. Então, eu olho para cada irmão, me lembrando, né, que cada irmão é o filho de Deus, sem nenhuma exceção, seja que irmão for esse, ou seja, eu própria, né, que também posso me julgar e me condenar, mas eu me lembrar que eu também sou esse filho de Deus, então não há exceções. Então, eu vou ensinar o reino ao reino, eu como filho de Deus, se eu não excluir nenhum filho de Deus, né? Se oferecer o perdão para todo filho de Deus, Não lembrar que separar, né? Não qualquer separar. irmão é um filho de Deus, qualquer irmão é a filiação de Deus, é parte da filiação de Deus. E aí ele fala, todo filho que retorna ao reino, com essa lição, né, a lição de que não há exceções, no seu coração, então ele tem que sentir essa integridade no seu coração, acolher esse irmão no seu coração, que é pelo amor que ele vai acolher, ele cura a filiação e dá graças a Deus. Então, toda vez que eu acolho um irmão em meu coração, lembrando que ele é um filho de Deus, eu estou curando a filiação da ideia da crença de separação. Eu estou me lembrando que eu sou a totalidade do filho de Deus, e lembrando a esse irmão, que na hora que eu o vejo como filho de Deus, ele se lembra naquele instante que ele é o Filho de Deus. Então, ele desfaz a crença de que ele é separado. Então, nesse instante, né, que é um instante santo do perdão, ele aceita que ele é o Filho de Deus, né, que ele é íntegro, e eu me lembro de que eu sou íntegro, porque ao olhá-lo como integridade, eu estou me lembrando, eu estou ensinando a integridade para mim. Então, ele fala, a lição é essa, não há exceções, né? Ensina o reino ao reino, ou seja, ensina a totalidade ao que é total, né? Cada irmão de Deus é a totalidade, é a filiação. Então, eu vou testemunhar isso olhando para ele através da luz do Espírito Santo. E aí ele começa a frase aqui do 5, com aquela frase que a gente já citou aqui, né? Quando uma mente tem só luz, ela só conhece luz. A sua própria radiância brilha em tudo à sua volta e se estende até a escuridão de outras mentes, transformando-as em majestade. Eu vou ler o 5 logo, tá bom, gente? Uhum. Deixa eu começar o 5 aqui. Deixa eu botar ele aqui.
Quando uma mente tem só luz, ela só conhece luz. A sua própria radiância brilha em tudo à sua volta e se estende até a escuridão de outras mentes, transformando-as em majestade. A majestade de Deus está lá, para que a reconheças e a aprecies e a conheças. Reconhecer a majestade de Deus como teu irmão é aceitar a tua própria herança. Deus só dá com igualdade. Se reconheceres a dádiva de Deus em qualquer pessoa, terás admitido o que ele tem dado a ti, né? O que Deus tem dado a ti. Nada é tão fácil de reconhecer como a verdade. Esse é o reconhecimento que é imediato, claro e natural. Tu te treinaste para não reconhecê-lo, para não reconhecer a verdade. E isso tem sido muito difícil para ti. Então, o natural é reconhecer a verdade. Então, a gente ficar negando a verdade é um contrassenso, né? É muito difícil, né? A gente não tem noção do quanto isso nos custa, mas nos custa simplesmente a paz. Né? É por isso que nada que eu vejo significa coisa alguma. É. Porque você não vê a luz, você só vê o objeto. Você não vê que a luz é que está iluminando o objeto. Mas é tão natural, a iluminação é tão natural que o iluminado não percebe Não percebe. que ele é iluminado. É. É tão Isso, natural, tão óbvio, né? É o que eu digo, a luz para a gente é tão óbvia como a água para o peixe. O peixe está ali nadando, ele é expert em nadar. Por isso que Jesus diz, não precisa fazer nada. Pergunta o peixe que ele lhe ensina a nadar. Ele conhece esse verbo. É a gente com a luz. Todo mundo sabe, é natural. A iluminação é o que você já é. Não procure iluminação, que você não vai encontrar se é você já é. mesmo. É tipo aquela brincadeira de menino de chicotinho queimado, né? O chicotinho já está atrás de você e você não sabe. Uhum. Está achando que está na mão dos outros, procurando por aí. Aí ele fala: reconhecer a majestade de Deus como teu irmão é aceitar a tua própria herança. Aí tem a lição 8.4 que fala: o nome de Deus é a minha É a minha herança. herança. Daí Então, entender que não tem nada para julgar no irmão. Só a majestade, só ver a majestade. Tipo assim, fecha a boca, não fala mais nada, só reconhece. Estado de graça, você está em estado de graça, um estado de contemplação da majestade do irmão, e pronto, e a nossa também. E acabou, não tem A mais nada, não gente, tem a gente nada só para vê fazer o, aqui, a não ser a isso. gente só vê o depois da luz. A luz mesmo a gente não vê. O óbvio a gente não vê. E é por isso que Jesus disse, nada que eu vejo significa coisa alguma. Você não está vendo a luz. A gente vê a luz no estado de graça e nem percebe que é nossa. Nem percebe que fazemos parte, que somos aquela luz. A gente está vendo a luz, está vendo muita luz e nem percebe que é a nossa luz que a gente está vendo. Unido a Deus. E o ego quer se espiritualizar, viu? E o pior que é. Né? Um monte de cerimônias, né? De Pois coisas, é. rituais, rituais. forma Gente, possível. não estamos, a gente não está zombando de quem faz Não, rituais. não, Cada um tudo, tem a sua tudo, necessidade, né? tudo é válido, tudo é Vamos Claro. válido fazer desde como que a mente esteja caminho, né? presente ali, né? Exato, no momento Qualquer presente. ritual, desde que a mente esteja presente ali, porque não Sim, Tudo, nada lá tudo fora. vale como caminho, até o ponto que você olha para o lado, você vê que do lado do caminho também tem flores. tem tudo, é verdade.
A gente está rindo, mas não é debochar, porque todos passamos o mesmo Não, processo, mas a gente né? lembra de rir mesmo, é para rir, É, é para para rir rir. mesmo. Não, eu digo, quem vai escutar ou assistir depois, é que sabe que a gente não está debochando, a gente está falando porque, Não. já, assim, nós já passamos por muitos estágios que incluía rituais e tudo, e no final a gente vai largando as mochilas e vendo que não precisa, é isso, né? Mas Isso aí. enquanto nós precisamos dos rituais, né, eles foram muito válidos para nós. Né? A gente pode ter esse caminho direto com Deus, né? Através do É, Espírito Santo. Isso não precisa de ritual. Mas quem mas ainda acha que o ritual tem sentido, faz o ritual, mas só sim, lembrando que a mente tem que estar ali presente junto, né? A mente e o é, coração. exato. Esse curso simplesmente economiza tempo, né? Muito tempo. Jesus diz logo, aí perdoe a projeção. Perdoe que você já economiza mais da metade do caminho. Você não Ele, tem que brigar com a projeção, até porque ela não é real, né? Então é só ele você fala em abandoná-la, anos, ele é fala que abandoná-la. economiza pelo menos 1000 anos esse curso. Ele fala Mil coisa anos de boa. Criança, experiência. eu vou ler o Vamos 6, pro. então, tá bom? Tá. Então, no 6 ele fala. Vai dar o tempo mesmo. Claro. Tá bom. No 6 ele fala. Fora do teu ambiente natural, bem podes perguntar: o que é a verdade? Já que a verdade é o ambiente pelo qual e para o qual tu foste criado. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. Não conheces as tuas criações porque não conheces os teus irmãos que as criaram contigo. Eu já disse que só toda filiação é digna de ser co-criadora com Deus, porque só toda filiação pode criar como Deus. Sempre que curas um irmão, por reconhecer o seu valor, estás reconhecendo o poder desse irmão de criar e o teu também. Ele não pode ter perdido aquilo que reconheces, ele não pode ter perdido aquilo que reconheces, e tu tens que ter a glória que vês nele. Ele é um co-criador com Deus e contigo. Nega o poder desse irmão, o poder criativo desse irmão, estás negando o teu e o de Deus que te criou. Aqui no 7 ele fala: não podes negar parte da verdade. Tu não conheces as tuas criações porque não conheces o seu Criador. Não conheces a ti mesmo porque não conheces o teu Criador. As tuas criações não podem estabelecer a tua realidade, tanto quanto não podes estabelecer a realidade de Deus. Mas podes conhecer ambas as realidades, né? A tua e a de Deus. O que é tem que ser conhecido pelo compartilhar. Porque Deus compartilhou o que ele é contigo, podes conhecê-lo, né? Conhecer Deus. Mas é necessário que também conheças tudo o que ele criou para ter o conhecimento do que é compartilhado. Sem o teu Pai, não vais conhecer a tua paternidade. O reino de Deus inclui todos os seus filhos e as suas crianças, que são como filhos, assim como eles são como o Pai. Conhece então os filhos de Deus e conhecerás toda a criação. Aqui ele vem falando, onde que ele fala de estabelecer? Ana, só um instantinho. Logo na primeira frase do parágrafo 6, ele fala: fora do teu ambiente natural, bem podes perguntar o que é a verdade. O nosso ambiente natural é luz. Quando a gente está fora, a gente acaba perguntando o que é a verdade. Aqui a gente não sabe qual é a verdade, porque a gente não se identifica com isso. Né? Então, fora desse ambiente que é o nosso natural, o nosso ambiente aqui no mundo, não é o nosso ambiente natural. Não é. E não tem como a gente se reconhecer aqui, de jeito nenhum.
E para nos reconhecermos aqui, a gente tem que reconhecer que Deus é o nosso Criador, como ele fala aqui na linha 2. Não conheces a ti mesmo, porque não conheces o teu Criador. A gente simplesmente negou que Deus é o nosso Pai. Inconscientemente, a gente fez essa negação. E aí ele fala, quando a gente não está no nosso ambiente natural, a gente pode perguntar, o que é a verdade? Eu não sei o que é a verdade, porque eu não sei quem eu sou. Fora do ambiente natural, eu não sei quem eu sou. Né? Porque eu abandonei a identidade real, né, que é de filho de Deus, tentei fazer uma outra identidade que só causa confusão em mim, quando eu estou identificado com ela. E aí ele fala, já que a verdade é o ambiente pelo qual e para o qual tu foste criado, não conheces a ti mesmo, porque não conheces o teu Criador. Então, enquanto eu nego a paternidade de Deus, eu não me lembro de quem eu sou. Eu tenho que aceitar que Deus é meu Criador para eu lembrar que eu sou o seu filho. E aí ele fala aqui no parágrafo 7, a linha 4, as tuas criações não podem estabelecer a tua realidade, tanto quanto não pode estabelecer a de Deus. Então, não é a partir das minhas criações que eu existo. As minhas criações existem porque eu existo. E eu existo porque Deus existe. Então, Deus me estabeleceu. Eu não posso estabelecer Deus. Então, eu me lembrar que se eu sou o que sou, é porque Deus me criou. Então, Ele me estabeleceu. E aí, Ele me criou para criar. Então, eu crio, né, as minhas criações, porque elas são um efeito do compartilhamento, né, do amor e da paz e da alegria que Deus compartilhou comigo. Então, Ele estendeu tudo isso para criar o filho, e o filho continua estendendo tudo isso para criar as suas criações. E o reino vai aumentando, né? Porque isso é o reino. O reino é um eterno compartilhar. Ana, mas bem lembrado. Mas precisamos lembrar também que aqui nesse mundo não existem as criações de Deus. As criações de Deus só existem no reino de Deus. Por isso que ele fala que só toda a filiação é digna de ser co-criadora com Deus. Porque aqui nesse mundo é individual, é criatividade. Então, aqui ninguém vai criar nada. Só a se cria questão no de céu. espiritualizar o mundo, né? Não adianta. Não vai, exato. Aqui a gente faz, Jesus fala, aqui a gente faz, a gente não cria, o ego faz, o ego não Isso. cria. Então a gente só cria quando se reconhece como íntegro, né? como filiação de Deus. Então, ele fala, e só na união, exato. É toda a filiação que é capaz de criar. Um filho de Deus separado, ele não é capaz de criar, porque ele só sabe fazer, ele só sabe projetar, né? Inconscientemente, mas é o que ele faz. Mas ele tem a capacidade de criar, porque o pai compartilhou isso com ele. Só que enquanto ele está na identificação com a forma, ele está esquecido de que ele é um ser de criação. Mas quando ele se identificar, né, se lembrar de que ele é o Filho de Deus, aí ele vai exercer aliás, não é só quando isso não, gente, deixa eu corrigir. É o que Jesus fala aqui. O Filho de Deus não deixou de criar. Né? A gente está aqui pensando que é uma entidade separada, mas na nossa identidade verdadeira, a gente continua criando. Quando a gente se lembrar de quem somos, a gente aceitar que Deus é nosso Pai, nos lembrarmos de quem nós somos, a gente vai ter acesso às nossas criações, que elas continuam sendo criadas eternamente. Que é o que Deus fez, nada pode desfazer. Então, o Filho continua chama de cocriação, né? A gente só deu uma voltinha, olha só. A gente continua criando no reino de Deus. Olha aí, a gente está aqui, ó, quatro dos filhinhos de Deus saíram do reino para vir brincar aqui fora. A gente está aqui numa telinha brincando, entendeu? Mas agora está consciente de que está fora do reino. Está fora, está brincando aqui fora. A gente só deu uma saidinha, entendeu? Mas a gente tem que lembrar. E já voltamos. A gente já voltamos e não lembramos. Saímos para tomar um cafezinho, voltamos e não lembramos que voltamos. Achamos que continuamos fora do reino. Continua fascinado pelo sonho.
hoje isso já é até ciência, né? Você Sim, acha, por exemplo, digamos, você é luz. Então, quando você se acha que deu uma saidinha, se separou de Deus, foi na hora que você disse eu. Eu. Esse eu, quando passa na luz, que é o verdadeiro eu, se torna imagem. E você chama isso de mundo. Mas, na verdade, É. nada disso aconteceu. Por Uh-uh. isso que nada que eu vejo significa coisa alguma. O que a gente vê é a separação passada na luz, que existia antes de o que você chama você existir, ou de você nascer, ou de você morrer. e ele Existia fala, antes. A gente só está dormindo, né? É um sonho, É, né? A gente está sonhando. Está e ele sonhando. fala aqui no 6, linha 5, né? Sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor, por Uhum. reconhecer que ali é um filho de Deus, né? Que ele é um filho de Deus, como ele falou aqui antes, que ele é a majestade de Deus. Então, aqui é. Sempre que curas um irmão por reconhecer o seu valor, estás reconhecendo o poder que ele tem de criar e também reconhecendo o meu poder de criar. E Uhum. naquele instante da cura, é o instante da união, né, da integridade, ali, nesse instante, eu tenho o meu poder de criação, assim como ele. Eu me lembro do poder de criação naquele instante. Na realidade, eu sou ele, nós somos outro, porque só tem um. Eu só tenho um. São as mil, as É porque, assim, mil na hora que eu reconheço faces o do Filho de poder, Deus. Só tem um na hora que eu reconheço o brincando. Quando poder você dele, diz eu, você estabeleceu dois. É, na hora que eu reconheço o poder nele, eu estou vendo o poder em mim, porque é uma porque sou única eu mente, mesma. é uma É, só mente. só tem uma. Exato. É por isso É porque por aí isso eu que a gente trago esse poder à minha consciência, é. e a consciência é infinita, né? E não tem como eu não me ver no meu irmão, porque tudo que eu estou vendo nele é em mim, porque só tem um filho, é o Ele filho. apenas espelha o Oh, que está na mente. Então eu Como tenho eu, que eu, então, escolher o que eu eu me quero vejo ver. assim, botando band-aid no mundo. não queira tapar os buracos do mundo, que você não vai dar conta. Não vai dar E conta. Então, é isso, gente. Negar o irmão como igual é é negar a negar o si mesmo próprio como Filho filho de de Deus Deus, e negar negar nós a mesmos. paternidade de Deus, e negar que Deus é nosso Pai. Toda vez que eu julgo um irmão, estou dizendo, Deus não é meu pai e eu não sou seu filho. E essa é a raiz de todo mal, como eu sempre lembro lá do capítulo 3. A raiz de todo mal é o filho achar que ele é a parte de Deus. Essa é a nossa tragédia, né? A tragédia dos separados. Então, é só quando a gente se lembrar que Deus é nosso Pai e aceitar a paternidade de Deus, é que a gente vai ter paz, né? Que a gente vai ser feliz, né? Que a gente vai recuperar nossa alegria natural, né? De filho de Deus, que é o Filho de Deus. Que o reino é alegre, como ele fala aqui no início, né? O Por reino é quê? alegre. Por que o Espírito Santo é alegre? E quer que o Filho de Deus se lembre da alegria, porque ele fala pelo reino e o reino é alegria. Porque o amor é naturalmente alegre, a paz é naturalmente alegre. Então, Deus, na verdade, é, a, é, a, é o criador, né, da alegria, na verdade. Ele não é a expressão da alegria, ele é o criador da alegria. E ele quer que a gente seja feliz, né, sendo alegre como é a criança, como são suas crianças. Que é um só ser, né? Suas crianças são um só ser. A gente tem que perdoar realmente, né? Tudo. Perdoar Senão, quer dizer, é todos. lembrar que não tem nada acontecendo, senão a gente não consegue acordar. Não. E lembrar que a É ausência uma de graça exceções de é Deus, a é uma lição graça a de ser Deus. aprendida.
A ausência de exceções é a lição a ser aprendida. O perdão deve ser dado a todo filho de Deus e a nós mesmos. E nós temos que perdoar, inclusive Deus, porque nós construímos uma imagem falsa de Deus. Então, a gente precisa perdoar essa imagem também. Para que a gente desfaça qualquer bloqueio nosso em relação ao Pai. E possamos aceitar todo o amor que Deus nos dá eternamente. Igual ele fala aqui. Deus cuida das suas crianças e não lhes nega nada. Então, Deus é pura dádiva para nós. Então, na hora de a gente aceitar a paternidade, a gente vai aceitar todas essas dádivas que estão aqui, mas a gente está ausente delas, né? Porque a gente está ausente de Deus em nossa mente. Mas, rapaz, que coisa, né? A gente já chegou e não sabe. Não, exatamente. É isso aí, por isso que Jesus fala para rir do mundo. Vocês têm que rir do mundo, porque já foi. E Deus só dá Como com não rir igualdade. depois de uma dessa, né? Hã? Como não rir depois de uma dessa? É. Você está numa corrida e onde você já chegou. Está voltando para o lugar de onde nunca saiu. É. Aí, só voltando a essa pergunta aqui que ele faz no 3, né? Na linha 4, mantém seu coração, aquilo que falando, considerando o reino que tem feito, julga o seu valor de forma justa. Ele é digno, esse é digno. Ele é digno de ser um lar para a criança de Deus. Ele mantém, né, esse reino que eu fiz, que eu acho que fiz, né? Mantém seu coração intocado pelo medo e lhe permite dar sempre, sem qualquer senso de perda, lembrando da primeira lição do Espírito Santo, né? Para ter, dá tudo a todos. Então, enquanto eu tiver senso de perda, enquanto eu tiver dificuldade em dar, eu estou identificada com a escassez, né? Com o sistema do ego. Então, ele fala aqui no 5, Deus só dá com igualdade. Ele dá tudo a todos de maneira igual, porque ele cuida das suas crianças e não lhes nega nada. E quando essa criança nega, né, quando seu filho nega, ele está negando a si mesmo, está negando tudo, todas as dádivas a si mesmo, e está negando o céu a si mesmo. Então, ele só está negando a totalidade a si mesmo. Ele está negando a alegria, o amor, a paz, né, a gratidão, a gentileza. Ele está negando tudo isso a si mesmo. Então, a gente se dá conta disso, né? Não é Deus, não é Deus que está negando. Somos Não, é o nós, filho é que o está negando. Filho de Ele Deus. está negando Deus. Ao negar Deus, ele nega todas as dádivas de Deus. O que é impossível, porque nada pode deixar de nos Mas só na crença dele de separado é que ele faz essa negação, né? Porque, na verdade, ele nunca se separou. Gente, bom, é assim, né? Nós lemos os 7 parágrafos e não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Não, eu só queria ler a primeira frase do capítulo 8, você não vai mostrar aí agora, porque é jornada de volta. Olha lá. Que fala assim, ó, só para lembrar, né? O conhecimento não é a motivação para se aprender esse curso. A paz, sim. A única é querer a paz. Aí a gente consegue aprender esse caminhada de volta para Deus. É querer a paz. E a paz vem da gente se lembrar que Deus é nosso Pai. É o único, como ele fala, um pré-requisito. Só querer a paz. Enquanto a gente não desejar a paz, tudo bem. Quando a gente desejar a paz, a gente vai aprender esse curso. Essa caminhada de volta, né? E não é aí, através gente? do conhecimento, você não vai conseguir a paz pela mente. Tem que ser pelo Espírito Santo como tradutor da voz por Deus. Sim, sim. Senão você vai pensar, igual um rato, um hamster naquela rodinha.
E aí, gente, quais as previsões para esse ano? Vamos conseguir atingir? Vamos conseguir atingir a meta do curso? Não há Todos? ano, não há ano e não há curso. Ah, não há curso, gostei. Então não há meta. É isso aí, já estamos Bom, a nela. nossa meta é do Espírito Santo, né? A nossa meta é do Espírito Santo. Então, É, com certeza. Lembrar de Deus. A luz está aí, é óbvia. é o único propósito nosso é lembrarmos. Essa frase assim, quando uma mente só tem só luz, ela só conhece luz. É nos lembrarmos dessa frase, né? É isso aí. Não, porque querer a paz exclui tudo mais. Quando a gente quer a paz, se a gente fala quero a paz de Deus, a gente exclui todas as outras opções, se é que existem, entendeu? E aí eu vou lembrar aqui o que ele fala aqui no parágrafo 1º da linha 7. Isso é assim porque o ego não percebe nada como totalmente desejável. Quando a gente É. desejar totalmente a paz de Deus, pronto, E só a paz e acabou. só a paz de Deus, acima de qualquer outra coisa. Quando a gente alinhar nossa vontade com a vontade de Deus, isso significa alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. A gente está ciente que só há uma única vontade, que é a vontade de Deus. Isso é a paz. Que não vai estar nada conflitado, só tem uma vontade, não existe conflito, só uma vontade. Isso é a paz. A Então, paz como crianças, pré-requisito é ótimo, né? É um pré-requisito. é a condição para o reino, né? Como a gente fala aqui do que a gente vai ler semana que vem. A paz é a condição para o reino. Bom, então, gente, conseguimos terminar, né? Jane, se você quiser fazer a oração, né, da despedida. Vamos fazer o agradecimento. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma, entrar em contato conosco, agora e para sempre. Amém. Amém. Então, assim, a gente pode se despedir, que aí eu paro a gravação. Tá bom. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite semana. a Boa todos. noite, Até gente. segunda-feira. Até pela Até graça do segunda. Espírito Santo. Amém. Beijo. Boa noite, Beijo. gente. Beijo para todos. Feliz semana.